Olá pessoal estudioso! Como bem vocês sabem, o século XIX é também definido como o período do grande imperialismo europeu. Porém, não é só a própria Europa que está fazendo ou conquistando territórios nesse período. Grandes transformações vão ocorrer no Japão, como a imprescindível, a importantíssima Era Meiji, ou um período de modernização. Importantíssimo nesse período, vai fazer com que o próprio Japão saísse de uma condição de submissão a essas nações, principalmente europeias, e vá lançar as bases da conquista territorial, inclusive de regiões da China, da Coreia, de Formosa, atualmente a ilha de Taiwan, assim como diversos outros locais, inclusive enfrentando os Estados Unidos no século XX, palco que vai se desenrolar aí nesse período, no século XX, a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas antes de chegar nisso, e nesse próprio contexto aí da Segunda Guerra Mundial, desses conflitos aterradores que lançaram o mundo em cruentas batalhas e terríveis acontecimentos, é importante ressaltar como era o Japão aí no período do século XIX. O Japão era uma civilização, um povo ainda feudal, literalmente feudal nesse período. E isso era o grande resultado do seu isolamento, aonde ele decidiu, ainda no início do século XVII, se fechar para o mundo. Isso porque desejava não ter a influência, por exemplo, dos ocidentais, das potências ocidentais, que vinham chegando com muita força e, é claro, modificando a cultura, a sociedade, a economia dessas regiões na primeira fase imperial ali, como, por exemplo, por Portugal, Espanha, nesse momento crucial. E é claro, o Japão se viu ali prejudicado por causa da mudança cultural que esses países, essas potências europeias, teriam lançado. Por isso, resolve se fechar, isolando, proibindo o contato, o comércio com as potências europeias, como Portugal, Espanha, Holanda e assim subsequentemente, ou seja, vai se isolar. Durante esse período século XVII, XVIII e XIX, o Japão permaneceu ali com um estado feudal, aonde o imperador, a gente tem que ressaltar, era apenas simbólico. Existia, era adorado a família como que semideuses, mas não mandava. Quem mandava era os famosos shoguns, esse grupo que dominava, ou seja, esses guerreiros que dominavam, formado por uma aristocracia guerreira, os daimons, tinha no shogun a liderança máxima e eram eles quem detinham durante esse período o poder de fato. Embora o imperador existisse, ele era meramente decorativo e existia constrangimentos, problemas entre justamente o imperador, que desejava deixar de ser decorativo para se tornar o poder de fato. Porém, os shoguns, esse grupo que dominava, a família Tokugawa, que realmente era quem dominava, não queria abrir mão do seu poder militar, do controle que teria sobre a própria população do Japão. Diversos acontecimentos vão se desenrolar, por exemplo, na China, quando vocês já viram em outras videoaulas minhas, por exemplo, a Guerra do Ópio. E assim essas notícias, esses acontecimentos vão chegar no próprio Japão, que vai permanecer ainda isolado. O grande problema para o Japão, que não desejava esse contato, a influência e a mudança da sua própria cultura, foi quando o comandante Perry, comandante da esquadra norte-americana, vai abrir à força os portos do Japão para o comércio com os Estados Unidos em 1854. Mediante essa situação, onde era logicamente percebido a própria fraqueza do Japão, a sua incapacidade de lutar frente à poderosa esquadra
dos Estados Unidos nesse período. E aí não adiantava essa própria situação dos shoguns, né, desses grupos que existiam no próprio país, como defensores da terra do Japão, por causa da própria dificuldade da tecnologia, que era enorme a diferença entre a potência que era os Estados Unidos, assim como também as outras potências europeias. Mediante essa situação em que o Japão estava muito atrás na tecnologia, ele vai ter que escolher entre duas situações: se submeter aos interesses das potências estrangeiras e, nesse caso, ter realmente a sua mudança cultural, ser controlado por outras nações, ou se modernizar, se industrializar. Fato que o Japão, a partir da era Meiji, por volta de 1868, com o novo imperador, vai resolver se industrializar. E aí, nesse caso, enfrentar essas próprias dificuldades, não ficando só na conversa de que vai fazer essa modernização, mas sim realmente fazendo, se estruturando para se modernizar o mais rápido possível para afastar o grande perigo que era a própria colonização. O Japão vai lançar então essas estruturas para a sua modernização, como por exemplo, financiar o estudo de milhares de estudantes que vão para os locais onde você tinha tecnologias modernas e nesse contexto trazer essas próprias tecnologias, copiando e modernizando de uma forma muito mais acelerada. Facilitando, por exemplo, esse próprio desenvolvimento pela própria liderança pessoal do próprio imperador, de fato, o Japão se moderniza rapidamente. E aí, olha aí o que é que vai acontecer. Precisando de matérias-primas e mercados consumidores, o Japão resolve acabar por enfrentar a China em uma guerra por territórios, pela própria dominação de territórios como a Coreia. E nesse caso, na guerra que vai se desenrolar entre 1894 e 1895, a China vai ser derrotada pelo Japão, mostrando o progresso do Japão e, é claro, consequentemente, o atraso que a China vivia nesse período. Foi uma dura lição que a China não iria esquecer décadas depois. Porém, o Japão vai continuar esse processo de expansão e conquista territorial e aí ela vai acabar, o Japão, tendo que enfrentar a Rússia. Isso mesmo, a Rússia vai disputar na chamada Guerra Russo-Nipônica territórios coloniais, influência colonial com o Japão. E o Japão vai vencer, olha aí a situação, o Japão vai vencer o Império Russo. Isso já é o ano de 1904 a 1905, onde pela primeira vez na história, uma potência oriental acaba por vencer uma potência ocidental, o que foi tremendamente humilhante para a própria Rússia. E nesse caso, essa guerra que vai se desenrolar entre essas duas potências foi por territórios, por área de controle, tanto da própria Coreia como da própria China, região da Manchúria, aonde o Japão vai se expandir, conquistando esses territórios, tornando-se cada vez mais forte ao dominar essa vasta região e seus recursos imprescindíveis para a sua indústria, como por exemplo, o carvão mineral, assim como o minério de ferro, sem falar da própria população, que era enorme nessa região, aonde o Japão iria naturalmente vender seus produtos industrializados. O Japão, em 1910, inclusive, vai resolver que a Coreia não seria mais apenas um protetorado, e sim vai anexar de fato a própria Coreia. E quando eu digo Coreia, é as duas Coreias hoje, porque nessa época, inclusive, ela não era dividida, era um único território, uma única peça. E o Japão está se expandindo, anexando, tomando territórios, conquistando áreas como o sul das ilhas Sakalinas, a própria ilha de Formosa, hoje Taiwan,
assim como territórios da própria China. Vocês estão vendo essa expansão. Não feliz apenas com isso, o Japão, inclusive, vai enfrentar novamente a China em outra grande guerra a partir de 1931, tendo mais um resultado favorável ao próprio Japão. Feliz com essa própria situação, o Japão, inclusive, se expandiu ainda mais em 1937, nesse contexto, inclusive, anexando mais territórios a partir dessas vitórias que o Japão estava tendo sobre a China. Nesse momento, é claro que o Japão já tinha se expandido demais pela ótica, pela própria visão dos Estados Unidos, e o resultado não seria outro. Os Estados Unidos vão pressionar o Japão e o resultado dessa pressão que vai existir, dessas disputas, desses problemas entre Japão e Estados Unidos, é o bombardeio que o Japão vai fazer sobre a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, a base de Pearl Harbor, no Havaí. E aí lançando os Estados Unidos, de fato, na Segunda Guerra Mundial. Como vocês viram, o Japão teve uma dura escolha, buscando no século XIX se isolar para manter a sua própria cultura. Viu também, a partir dessa videoaula, que isso não deu bons resultados para o próprio Japão, quando as potências que tinham capacidade militar superior chegaram e forçaram a abertura do Japão a partir de 1854, quando, assim como eu já falei, a esquadra americana vai visitar não pacificamente o próprio Japão e vai fazer essa abertura. O Japão teve uma escolha simples, se submeter ou se modernizar, e ele preferiu se modernizar, lançando as bases fundamentais da sua industrialização. E nesse contexto todinho, passando a ser também uma potência imperialista. E aí, é importante que vocês entendam. Literalmente não existe essa nação boazinha ou aquela que é a malvadona. A grande realidade sobre isso é que, como nós vemos na história, existem aquelas que não têm capacidade de conquistar e acabam sendo conquistadas. E aquelas que revertem essas próprias situações e se tornam conquistadoras, tornam-se expansionistas mediante a sua busca incessante sobre a ampliação da sua própria riqueza. E nesse contexto, o Japão é muito claro nisso quando ele resolveu, sim, abraçar o imperialismo e conquistar territórios e extrair desses territórios aquilo que ele julgava necessário para o seu próprio processo de desenvolvimento e industrialização, como, por exemplo, as matérias-primas e, nesse caso, tornar essas populações também consumidoras dos seus próprios produtos. Por isso, sempre eu digo que é muito importante, inclusive para o seu país, se desenvolver, não necessitar dos outros e, quando necessitar, seja o mínimo possível. E sim, desenvolva as tecnologias que podem lhe possibilitar o seu próprio desenvolvimento, a sua própria força e capacidade de, inclusive, não ser dominado, mas, se necessário for, quando requisitado for nessa própria estrutura, acabar também por se defender. Então, como vocês viram, é mais uma videoaula aí sobre o imperialismo, que faz parte de um conjunto de aulas. Assistam as outras sobre, por exemplo, a Guerra dos Boxers, também sobre a Guerra do Ópio, a Guerra dos Cipaios, assim como a Guerra dos Boer, entre muitas outras guerras que já foram citadas e descritas aqui no nosso canal. Não esqueçam então todos vocês de se inscrever, é importante que vocês se inscrevam, assim como também é importante que vocês dêem o seu like e enviem essa videoaula para outras pessoas, para que elas tenham acesso a esse conteúdo que é diferenciado, como vocês já viram, em relação a muitas outras videoaulas que tem por aí. Então, não me prolongando mais com vocês, até a próxima, pessoal!